Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita nós vamos estar estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz nesse quarto trimestre a epístola do apóstolo João, aonde diz: instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista desse trimestre é o pastor Alex de Melo Cardoso. O pastor Alex, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Budas Artes, São Paulo. E a lição de hoje é a lição de número 1. É a primeira lição que traz por título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo vem dizendo: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 3 João, versículo 3. Verdade aplicada diz ainda: nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Meus amados irmãos, nós temos aqui os 3 objetivos da lição, e o primeiro deles, irmãos, é mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ressaltar a importância de falar e andar na verdade. Terceiro, revelar o padrão de Deus recomendado a seus discípulos. O texto de referência está registrado em João, versículo 17, e vai do versículo 15 até o versículo de número 21, que diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos aqui a leitura do texto que foi lida, e a introdução vem dizendo: verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diotrefes. Então nós vemos aqui que a introdução ela vem falando que a verdade é o termo mais destacado no livro do apóstolo João. Então João, Gaio, Demétrio e Diotrefes. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. No entanto, outros 2 personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamentos e caráter de 3 obreiros, Gaio, Demétrio e Diotrefes, tratando como amado e filho Gaio. É reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade, conforme está registrado no versículo 3, na terceira epístola de João. Da mesma forma, Demétrio, também registrado no versículo 12, da terceira epístola de João. Em contraponto, Diotrefes ignora verdades e despreza seu líder. Quem foi João? João foi filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro de ocasiões especiais, conforme nós encontramos registrado em Marcos, no capítulo 5, versículo 36 a 37, no capítulo 9, versículo 2 e no capítulo 14, versículo de número 33. João era pescador e denominado discípulo amado, conforme está registrado em João capítulo 21, 20. Autor do Evangelho segundo João, de 3 cartas que também levam o seu nome, sendo a última
endereçada a Gaio e do livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, João elogiando a postura de Gaio, um homem íntegro, o homem que se conduzia na verdade. E esse, conforme vimos aqui na introdução e no texto de referência, nós encontramos que nós precisamos pautar pela verdade. A vida do cristão, ela tem que ser pautada na verdade. Quando a gente anda na verdade, então a gente é santificado, porque a verdade é uma característica de quem é separado do mundo, do pecado, da mentira, da calúnia, da difamação e etc, etc. Então, andar na verdade, Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quem anda no caminho que é Jesus precisa estar na verdade, porque se não andar no caminho e não estiver na verdade, não alcança a vida. E essa vida que nós estamos falando aqui é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui o ponto 2, que vem falar sobre Gaio e Demétrio. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis, conforme a terceira epístola de João, versículos de 3 a 6, e depois o verso 12. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. Um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa, conforme a terceira epístola de João, no versículo 3 a 8. Em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Segundo, Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diotrefes, procurava construir em vez de destruir, procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão, conforme a terceira epístola de João, versículo 12. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. E aí nós vemos aqui que o texto de terceiro João parece indicar que Gaio e Demétrio foram fiéis auxiliares de João em uma igreja local, reconhecidos pela verdade e fidelidade ao ministério e à liderança. A conduta deles era referência. Esse reconhecimento vinha da igreja e chegou até João, como estamos sendo conhecidos. A verdade e a fidelidade podem ser vistas em nosso ministério, a vida pessoal. Jesus mostra que a palavra de Deus é a verdade e quem está sob a verdade é santificado. Então, é aquilo que nós já concluímos. Quem está na verdade é santificado. A gente precisa pontuar, irmãos, que muitas das vezes a gente encontra muitas pessoas que hoje já não têm uma palavra. Eu não sou saudosista, mas eu gosto de lembrar do tempo passado, E naqueles idos, as pessoas falavam muito do fio de cabelo do bigode. Então, uma palavra empenhada valia muito mais do que documento registrado em cartório. As pessoas tinham compromisso com a verdade, com o caráter. Existiam aqueles que não tinham. Mas hoje parece que aumentou. Hoje o que a pessoa fala aqui para você, daqui 15, 20 minutos ele nega. Ele fala, não foi bem assim. Eu não quis dizer isso. Eu acho que você entendeu errado. Você está equivocado. Falando aqui de obreiro. Mas pastor, mas o senhor falou assim, assim. Não, eu acho que o irmão está equivocado. Ou então, não foi bem isso que eu falei para o irmão. Não foi assim. E aí ele muda a versão daquilo que tinha falado anteriormente. Então, hoje fica muito difícil, a gente acreditar nos homens que se dizem homens de Deus. Porque você nunca sabe quando ele está falando a verdade ou a mentira. E nós vemos aqui que eles andavam na verdade e praticavam a verdade e eram fiéis a Deus, ao ministério e à igreja. Eles eram, de fato, o exemplo dos fiéis, como a Bíblia nos orienta. Então, nós precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não mudou.
ela continua a mesma e será a mesma para sempre. Pode passar o céu e a terra. O Senhor disse que nem um tio se omitirá da lei. Então, o que foi no passado deve ser agora, nesse presente e no futuro, se Jesus não voltar. Quem é chamado por Deus precisa ser fiel ao Senhor, porque você foi chamado para exercer uma função especial. Você é um privilegiado e, como tal, você deve andar na verdade. Quem anda na verdade não transige com a mentira, não transige com a inverdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui, quem foi Diotrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, conforme está registrado na terceira Epístola de João, do versículo 1 a 6 e o versículo 12, Diotrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflito no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar, conforme a terceira epístola de João, versículo 9 a 14. Diotrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto, indigno de servir na igreja. E aqui está o resultado, né? A pessoa tenta de todas as formas desconfigurar o chefe, o líder, né? Todo ministério tem um pastor presidente, tem um pastor líder, o pastor responsável por aquele ministério. Então, de repente, um obreiro começa agora a se insubordinar, né? Se torna insubordinado, né? E começa a trabalhar contra aquele obreiro que Deus colocou, começa a falar mal, começa a caluniar, começa a desconfigurar tudo aquilo que ele fala uma coisa, ele vai lá e desfala aquilo que o seu pastor falou, procurando uma forma de criar o caos na comunidade, como esse Diotrefes estava fazendo. Então, é perigoso e precisamos tomar cuidado com quem hoje nós colocamos na direção de alguns trabalhos. Devemos testar ante a pessoa, provar, pois é isso que a palavra de Deus diz, provai, né? Para ver se aquela pessoa vai fazer um bom trabalho para Deus, respeitando as lideranças. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que a arrogância de Diotrefes assume patamares estratosféricos, a ponto de ele se recusar a reconhecer a autoridade de João e não receber seus mensageiros em sua igreja local. Está vendo como é que é as coisas? E ele estava completamente desconectado do corpo, assumindo com essa postura desleal o papel de cabeça. Paulo nos ensina: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Romanos capítulo de número 16, verso 17. Em vez de andar na verdade, Diotrefes andava na arrogância, contrariando a postura do Senhor da igreja. E ele não estava apenas afrontando o Senhor da igreja, que é Cristo, ao dirigente, ao pastor líder, a João, mas ele estava afrontando ao Senhor. E isso, irmãos, para uma divisão não precisa muita coisa, não. Quando você vê essas divisões acontecendo, pode ter certeza que por trás do que está acontecendo tem alguma coisa que vem sendo fermentada há muito tempo. Uma divisão não acontece da noite para o dia e nem do dia para a noite. Sempre tem um período de fermentação. É como o fermento na massa. Você prepara uma massa para o pão, você não põe o fermento na massa e já modela o pão e põe no forno passar. Ou o bolo na assadeira passar, né? O fermento do pão, ele tem que ter o crescimento. Às vezes leva 40 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo da quantidade de fermento que você colocou naquela massa. E só depois que ela desenvolveu é que vai para o forno. Então veja que muitas das vezes, né, o fermento ele vem acontecendo já há um tempo. As panelinhas, o grupinho, aquela pessoa lá desconfigurando o seu líder, falando mal do líder, em público muitas vezes, e sempre tem aquelas pessoas que aderem e concordam com aquilo que aquela pessoa está fazendo, e quando você menos espera,
o mal já está feito e muitas vezes não tem mais o que fazer. E eu conheço isso de ver, já vi isso acontecer muitas vezes nessa caminhada com Cristo e trabalhando para o Senhor no ministério. Pessoas que se levantaram contra o ministério da igreja, saíram com um grupo de pessoas, formaram uma outra igreja e Deus às vezes permite que isso aconteça. Mas a gente sabe, irmãos, que o futuro é incerto e um dia Deus vai trazer tudo isso a juízo. Então nós precisamos ter cuidado para que possamos conduzir a igreja do Senhor da maneira como Ele quer que seja conduzida, dentro da palavra, nos firmando na verdade, pois a verdade, ela é tudo e nada pode contra a verdade. A mentira pode durar por um tempo, mas ela não vai durar por todo o tempo. Ela não tem como permanecer por todo o tempo. A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vai surgir. E quando ela surge, ela traz as respostas que muitas vezes ficou na interrogação. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós encontramos aqui, meus irmãos, o que é a verdade. A verdade é um atributo, é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade, conforme está registrado em Éfeso, capítulo 1, 13. Jesus disse em João 17, que a palavra de Deus é a verdade. E ainda em João 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, no contexto cristão e bíblico, não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devem falar, conforme Efésios capítulo 4, 25. A verdade é absoluta. A verdade liberta. João 8 e 32. Então nós vemos aqui, irmãos, que a verdade ela é absoluta. E quando eu falo a verdade, eu estou na verdade. Então a palavra do homem, a palavra de Deus diz, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então não posso, num momento, dizer a verdade e num outro momento falar mentira, como eu já disse no princípio. Você fala algo para alguém, você promete alguma coisa para alguém e depois você diz, não, eu não te prometi nada. Prometeu, irmão, o senhor falou assim, assim, assim. Não, eu acho que você está equivocado. Uma pessoa que age dessa forma, irmão, não está andando na verdade. Porque a verdade não tem meio termo. A verdade, como vimos, ela é absoluta. Ela é total. Então não tem como você andar em meio à verdade e meio à mentira. Não dá para juntar as duas. Ou é verdade ou é mentira. E como Jesus fala no texto aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus é a verdade. Quando a gente diz assim, a tua palavra é a verdade. Então, é porque a palavra de Deus é a verdade. E quando eu falo a palavra de Deus, eu tenho que estar na verdade. Eu tenho que ser o exemplo dos fiéis em tudo. A palavra que sai da minha boca tem que ser uma verdade, tem que ser verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vimos ainda aqui, andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, conforme está registrado em João, capítulo 8, 44. Ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2 e 21. Quem anda na verdade prega e vive o que ensinam as Escrituras e está em unidade com Jesus. Está vendo? Aqui fechou. Quem anda na verdade, e o Senhor é a verdade, a palavra é a verdade, ele não só fala a verdade, mas vive o que prega. Então ele demonstra, em atos, em ações, em atitudes, a verdade que ele prega. Então você não pode pregar uma verdade, pregar a palavra de Deus, muitas vezes exigindo aquilo que está escrito das pessoas que te ouvem, enquanto na verdade você não está andando de conformidade com aquilo que você está pregando. Então, quem vive na verdade, ele prega a verdade e dá exemplo, porque como está escrito, quem anda na verdade prega e vive o que ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é profundo, irmão, isso é forte. A gente vê tanta coisa por aí que só Jesus na causa, mas está aqui
a resposta e o alerta para muitos que estão vivendo de maneira errada por aí. Então veja que o verbo andar dá um sentido de continuidade. Significa que andar na verdade deve ser uma ação contínua na vida cristã. Não apenas em determinado percurso, mas todo o trajeto. Outro entendimento é que andamos sobre uma base geralmente sólida. Jesus nos mostra que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, a base sólida sobre a qual devemos caminhar durante toda a nossa vida é a verdade. Era assim que Gaio e Demétrio viviam, principalmente no ministério, onde eram reconhecidos pela igreja por essa característica, conforme nós vimos aí na terceira epístola de João, no versículo 3. Sobre a verdade, cito novamente Barclay, que diz: há muitos que nos disseram a verdade, mas nenhum foi a encarnação da verdade. Então veja, irmãos, que nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Se você quer ser um cristão autêntico, se você quer ser santo, você precisa andar na verdade, né? Andar na verdade, praticar a verdade, falar a verdade é fundamental para a vida do cristão. Nós não podemos ser como o mundo. O mundo age da forma que eu já citei aqui, e muitos obreiros e muitos cristãos também da mesma forma, porque tem copiado, né, essa maneira de ser do mundo. As pessoas que não conhecem Jesus, elas são voláteis. Uma hora é, outra hora não é. Então não dá muitas vezes para você confiar, nem com documento registrado em cartório, porque a pessoa vai lá e diz que aquilo ali é falso, que alguém falsificou a assinatura dela. Então tem tudo isso, irmãos, e muito mais. Mas quando a gente anda na verdade e prima pela verdade, a gente tem apenas uma palavra, a verdade. O que você falou está dito e ninguém muda, mesmo que seja para prejuízo seu, conforme a Bíblia nos diz, né? Nos orienta, mesmo que seja para prejuízo seu. Você empenhou a palavra, ela tem que valer até o fim. Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer e entristece muita gente, entristece a igreja do Senhor. E nós temos o exemplo aí de Gaio e Demétrio, né? Esses irmãos, principalmente esses irmãos, eles andaram na verdade, né? Eles tinham compromisso com a verdade. E por isso eles eram benquistos pela igreja, porque a igreja olhava para eles e viam, né, sinceridade, temor de Deus, fidelidade. E isso é muito importante para a igreja, porque a igreja, irmãos, ela se espelha no seu pastor. Já diz um velho adágio popular que a igreja tem a cara do pastor. Veja, se o pastor ele é um homem de Deus, uma pessoa que anda e procura andar no temor do Senhor, a igreja segue o seu pastor. Da mesma forma, se ele for um homem de oração, né, a igreja segue os seus passos também, se torna uma igreja de oração e etc. Mas se ele é um obreiro relapso, um obreiro mentiroso, um obreiro cheio de papagaiada por aí, os crentes acabam assimilando aquilo também e acham que aquilo é certo e vai praticar, porque a ovelha, ela segue o seu pastor, né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. No tópico de número 2, vem dizendo, falando aqui, o que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade, conforme está registrado em Éfesos capítulo 1, verso 13. Jesus disse em João 17, que a palavra de Deus é a verdade, e ainda em João 14, 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade no contexto cristão e bíblico não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar. E a palavra que devem falar. A verdade é absoluta. A verdade é quem liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso que nós temos que primar. Está aqui no primeiro ponto do tópico 2, mostrando o que é a verdade, explicando, né, com bastante clareza o que é a verdade. No tópico de número 3,
ou melhor, ainda no ponto 2, nós temos aqui amar a verdade. João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade, conforme a terceira epístola de João, versículo 13 e 12. Assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus. João relata a oração de Jesus, onde ele declara: "E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja." João 17, verso 26. Paulo, ensinando sobre o amor, diz: "O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade." Aqui vemos o estilo de vida cristã exibido por Gaio e Demétrio, em oposição ao de Diotrefes, conforme a terceira epístola de João, versículo 11. Portanto, irmãos, quem ama a verdade, ama Jesus e a sua palavra. Gaio e Demétrio eram homens comprometidos com a verdade, humildes, que amavam a obra e o povo de Deus. Um discípulo cheio de si não pode representar o Cristo que se esvaziou, conforme está registrado em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Então, todo aquele que é cheio de si, que se vangloria, que eles acha que é o melhor, que ele sabe mais, que ele é mais espiritual, que ele é mais inteligente, que ele tem mais profundidade em conhecimentos teológicos, etc., etc., não servem para fazer a obra de Cristo, porque Deus exige a humildade, Deus exige que ele ande na verdade, que ele seja fiel a Deus. É claro que o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico é fundamental na vida de um obreiro, mas ele não pode se vangloriar de ter mais inteligência e mais conhecimento do que os demais. Ele tem que ser humilde. Quando aquela pessoa começa a bater no peito, eu faço, porque eu sou, porque eu tenho, porque precisamos ter muito cuidado, porque é muita carnificina aí, A pessoa que tem, de fato, ele não sai por aí se amostrando para ninguém. Ele espera o momento certo de Deus usar através do Espírito Santo, E Deus opera o milagre na vida daquele que se humilha, que se coloca como vaso nas mãos do Senhor para ser usado por Deus. Não é ele que usa o Senhor ou o Espírito Santo como vaso, mas é o Senhor e o Espírito Santo que pode e que deve nos usar para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade. Mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No tópico de número 3, nós vamos ver aqui o poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme registra Romanos, capítulo 1, verso 16. A fonte deste poder é o Espírito Santo, conforme registra Atos, capítulo 2, verso 1. E nunca o homem ou alguém ou alguma instituição humana, tá certo? Então, preste atenção, que a fonte deste poder, do poder de um verdadeiro discípulo de Cristo, é o Espírito Santo, conforme está registrado em Atos, capítulo 2. O que aconteceu ali? Antes de Jesus retornar aos céus, ele disse: "E vós permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro cristão, ele é alguém que é cheio do poder do Espírito Santo. E este poder, conforme vemos aqui, irmão, ele não é atributo, Ele não é atributo de um homem qualquer, ou de alguma instituição humana. Não é a placa da igreja, a tua denominação que é poderosa. Não. Aqui, todos que estão aqui abrigados serão salvos, porque esta igreja, ou seja, esta denominação, ou essa instituição,
ela é uma instituição da verdade. Oxalá que fosse, mas não é as instituições criadas pelos homens que vai fazer com que alguém, que algum discípulo seja cheio do poder, porque esse enchimento ele vem simplesmente através do enchimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche de poder, que nos dá autoridade, que nos capacita, que nos dá o direcionamento, que nos guia, que nos levanta, que nos fortalece para cumprir com a missão que o Senhor Jesus nos delegou e nos ordenou a fazer. Um outro ponto aqui é sobre o poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne, João 17, verso 2, com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, conforme está registrado em João, capítulo 1, 38. Aquele que tem como atribuição o ensino. Então, um ponto que nos chama a atenção aqui, nesse ponto de número 2, é que para mim e para você e para qualquer cristão ensinar, primeiro nós temos que aprender. Nós não podemos simplesmente sair por aí, né, e pregando alguma coisa quando você não tem fundamento, você não conhece profundo aquilo que você está falando. Você pode ter um exemplo que antes dos discípulos saírem para pregar por todo o mundo, conforme o Senhor Jesus orientou, começando por Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, eles tiveram 3 anos de aprendizado com Jesus. 3 anos eles estiveram com Jesus, aprendendo. Jesus fazendo o trabalho na prática, eles vendo e ouvindo. Depois o Senhor fez uma prova com eles. Nós encontramos registrados na Escritura, por 2 vezes o Senhor, ele designa os 12 e dá-lhes poder e autoridade. Jesus faz isso, né? E eles foram e pregaram. Depois Jesus manda novamente aqueles 70. E Jesus estava com eles, auxiliando eles. E eles fizeram o trabalho e voltaram felizes. Mas a concretização só aconteceu em Jerusalém, conforme vimos aqui em Atos capítulo 2. Quando eles, de fato, eles foram cheios do Espírito Santo e agora com poder e com autoridade, não só para ensinar, mas para pregar, para libertar os cativos, para curar os enfermos e para expelir os demônios, conforme nós encontramos registrado nos evangelhos. Então, antes de fazermos a obra de Deus, nós precisamos aprender. Precisamos passar por um discipulado. E aí hoje nós temos, em algumas denominações, né, cursos para obreiro. Nós temos aí, né, muitas escolas teológicas, onde você vai aprender todos os fundamentos, mas o fundamento maior continua sendo o estudo sistemático da palavra de Deus, com oração e jejum, e buscando sempre o auxílio do Espírito Santo para a compreensão dos textos. A partir daí, sendo você chamado por Deus para a obra. Porque quem chama para o ministério não é o pastor-chefe, não é o ministério. Antes de você passar pelo ministério e ser reconhecido como um obreiro, o Senhor já te escolheu, já te chamou. E Ele já te capacita para isso, desde que você esteja, né, dentro do centro da vontade de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, por mais preparado que um discípulo esteja, e isso é bom e importante, o seu poder para ensinar deve estar baseado na palavra de Deus, tendo como referência a doutrina de Cristo, que está registrada em Mateus 7, 29, para ensinar com autoridade a palavra de Deus em uma igreja local ou seminário que se propõe a contribuir na formação de obreiros. O primeiro requisito não é a formação acadêmica, mas ter nascido da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3, verso 10 de João. Você precisa ser um crente autêntico.
Você precisa ter esse comissionamento. Você precisa ter essa convicção de que o Senhor está te chamando. Aí você vai para a preparação. E depois dessa preparação, você está apto a sair, a pregar o evangelho e a fazer a obra de Deus. Muitos novos convertidos, eu tenho acompanhado isso, eles aceitam a Jesus e depois aí do discipulado passam pelas águas, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem a busca do batismo com o Espírito Santo e logo após que eles recebem o batismo com o Espírito Santo, muitos deles se destacam. Eles afloram aquela dicção, começam a pregar a palavra de Deus, a testificar do amor de Deus com uma facilidade grande. E isso se dá por conta do Espírito Santo que é fluente neles, que vai dando a eles a sabedoria. Eles passam a se dedicar ao estudo sistemático da palavra de Deus, começam a buscar o Senhor em oração, orando, jejuando, buscando o enchimento de poder. Irmãos, isso é importante, mas tem outros que não. Por isso que nós temos no ministério hoje pessoas que, quando se fala de obreiros, principalmente, tem irmãos que ele é um bom diácono. Como diácono, ele é maravilhoso, não tem igual. Mas quando você levanta ele para o presbitério, ele apaga. Por quê? Porque a chamada dele não era para ser presbítero. Tem irmãos que é um presbítero de mão cheia, mas quando você levanta ele para evangelista, ele apaga. Porque a chamada dele não era para ser um evangelista, não é para ser um pastor. Então Deus chama cada um de nós, irmãos, para exercer uma função na casa do Senhor. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Por isso, como em muitos anos passados, as pessoas não levantavam ninguém para o ministério sem primeiro apresentar diante de Deus por 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até mais, buscando de Deus uma resposta se aquela pessoa realmente tinha a aprovação de Deus para ocupar esse ou aquela função ministerial. E enquanto isso, ele era observado pelo ministério, para ver se realmente ele era aquilo que aparentava ser dentro do tempo. Porque, infelizmente, existem muitos cristãos com 2 identidades. Ele tem a identidade que ele usa quando está no meio da igreja e tem uma identidade que ele usa quando está fora da igreja. Então, ninguém era levantado para o ministério sem que isso tudo fosse comprovado e que realmente Deus dissesse o sim. E dificilmente se errava naquele período quando se levantava alguém para o ministério. Ele realmente ia desempenhar uma função maravilhosa, porque tinha a aprovação de Deus e tinha ali o respaldo do ministério que por meses, às vezes, apresentou aquela causa diante de Deus, buscando do Senhor a confirmação. O que muitas vezes não acontece hoje. Hoje, muitas vezes, vai por apadrinhamento, porque o irmão é dizimista, porque o irmão dá um dízimo muito bom, porque ele faz parte aí de uma elite, e etc, etc. Infelizmente, a verdade precisa ser dita. E muitos têm pecado, e muitas tristezas têm trazido à igreja do Senhor. Muitos conflitos têm acontecido, e diga-se de passagem que muitos desses são aqueles que têm se levantado e trazido confusão na igreja e provocado a divisão no corpo de Cristo, por falta de vigilância e por falta de não buscar o Senhor na hora de apresentar um obreiro para a seara do mestre. Infelizmente, é assim que tem acontecido. Um outro ponto aqui, nós vamos falar agora sobre o poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta, apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diotrefes, que se achava autossuficiente. Gaio mantinha a submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo, conforme registra aí a 3ª epístola de João, e versículo 8. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diotrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha. Obediência e submissão à liderança, era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João, conforme registra os versículos 9 a 10 da 3ª epístola de João. Então nós vemos aí o que nós acabamos de falar. A pessoa, ele não se submete à liderança da igreja, ele desconfigura em público,
diante das congregações que muitas vezes ele está dirigindo, ele fala mal do seu líder, ele se acha autossuficiente e na hora que a coisa desgringola, ele já conseguiu convencer, se não todos, pelo menos a maioria, e aí, irmãos, a divisão está provocada. E muitas vezes o ministério até tira aquela pessoa de lá e ele sai, mas muitos acabam acompanhando. Porque vê neles a verdade, porque ele, por muito tempo, como eu disse a princípio, o fermento vinha levedando aquela massa, né? E ali foi passando, e aquela massa foi crescendo, então a maioria já aderiu a ele e está contra o seu líder também, porque estão pensando igual a eles. Às vezes, muitos têm voltado, né? Eu já vi isso acontecer. Sai aí dá um levante, alguém sai, né, desordenadamente, levanta consigo, mas depois de algum tempo aquelas pessoas começam a perceber e voltam humilhadas muitas vezes, pedindo perdão e retornando para casa novamente. Isso é bom quando acontece, né? Porque, irmãos, nós temos, infelizmente, muitos Diotrefes por aí, que têm trazido dor de cabeça para muitos líderes. Que Deus tenha misericórdia e que passamos observar melhor, buscar em Deus, né? Todas as vezes que precisarmos de levantar um obreiro, seja diácono, cooperador, presbítero, ou mesmo evangelista, que a gente possa orar a Deus, não uma meia hora, 2 horas, mas estar com aquele nome sempre presente e falar: Senhor, o teu servo é assim, assim, assim e tal, é da tua vontade, é do teu agrado que ele venha fazer parte desse santo ministério. Deus vai responder, Deus vai dar a confirmação, Deus vai dar sinais que aprova, que não aprova, tá certo, irmãos? E a gente vai errar menos, porque o segredo da vitória está na verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, os discípulos que se inspiraram em Jesus constroem relacionamentos com base no amor e no respeito, conforme está registrado em João 10, 11. No entanto, Diotrefes era desrespeitoso em relação ao seu líder João. O verdadeiro discípulo reconhece suas limitações, não é soberbo diante de suas virtudes, busca respeitar autoridades que Deus instituiu, reconhecendo e submetendo o seu chamado em humildade. Onde há arrogância, há falta de humildade. Todo poder sem limites não pode ser legítimo, pois quanto maior o poder, tanto mais perigoso é o abuso. Ter poder significa estar submisso àquele que é o cabeça da igreja, né? Conforme Colossenses capítulo 1, 18. Ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo, libertar-se do ego. Lucas capítulo 9 e versículo 23. Então, a gente tem falado aqui nessa lição de obreiros, mas isso engloba toda a igreja, todos os cristãos. Hoje você é apenas um crente, né, que ocupa um espaço aí na membresia da tua igreja. Mas amanhã, se essa for a vontade de Deus para a tua vida, você pode se tornar aí um cooperador, um diácono, uma diaconisa, né, uma cooperadora. Com certeza, irmão, essas lições que estamos vendo aqui, os exemplos que estamos tendo aqui nesse dia, nessa data, eu creio que é uma base para que não venhamos entrar pelo caminho desse obreiro chamado Demétrio. Achar que somos autossuficientes, que somos bacharel em teologia, que temos um vasto conhecimento bíblico e que só nós temos a verdade. Não é assim. Nós precisamos andar a verdade, andar na verdade, mas a verdade é o Senhor Jesus que deve estar em nós. Bendito seja o nome do Senhor. E o ponto 3 vem dizendo: o poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardasse em oração até que fosse revestido de poder do alto, conforme está registrado em Atos capítulo 8, capítulo 1, verso 8 e Atos capítulo 2. Todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico, conforme Atos 4, 7 a 10. Cristo servia os irmãos Gaio servia os irmãos ao hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Os tempos mudaram. Hoje a gente não faz mais isso, né?
Geralmente, quando a gente vai receber um obreiro ou receber um grupo de irmãos de uma outra localidade ou mesmo de um outro estado, geralmente a igreja aluga aí um hotel para aquela pessoa ficar lá hospedada no tempo que for necessário. Mas nesse período aqui, e eu alcancei isso ainda na minha adolescência, e até mesmo quando criança, que aqueles irmãs, eles ficavam hospedados na casa do pastor. E eu me lembro que a casa do pastor, aonde eu morava, lá no Piauí, era uma casa grande, tinha vários cômodos. E o nordestino, o nortista, não tem costume de dormir em cama, até por conta do calor que é muito grande. Então, todos aqueles cômodos tinha vários ganchos de pendurar rede, né? De colocar rede. Aqueles irmãos, principalmente quando vinha para ceia, a maioria morava lá no sítio, na fazenda, lá no interior. Às vezes a gente chamava aquilo de légua, 2 léguas, 3 léguas, 4 léguas e por aí afora. Aqueles irmãos vinham muitas vezes na sexta-feira, aquela caravana de irmãos. Quem tinha o jipe, né, colocava aquela caçamba, né, grudada lá atrás no jipe, e vinha aquele monte de irmãos. Os que não tinha condução, né, não tinha carro, vinha montado no jumento, vinha no cavalo, vinha a pé. Então na sexta-feira começava a chegar aqueles irmãos. Eles ficavam, a sexta-feira à noite já tinha culto, no sábado tinha estudo bíblico, no período da manhã, no período da tarde, à noite tinha culto, no domingo escola dominical, evangelismo, né? Às vezes fazia ali um trabalho de evangelismo, e à noite o grande culto de Santa Ceia. E aqueles irmãos ficavam hospedados na casa do pastor, às vezes 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. Às vezes era até distribuído irmãos na casa dos outros irmãos. Então existia essa comunhão. E aqueles irmãos que vinham lá do interior, eles dizimavam muitas vezes porque o dinheiro era escasso mesmo, né? Então, o dízimo era víveres, né? O irmão trazia um saco de arroz, outro trazia um saco de feijão, outro trazia um porco, outro trazia um cabrito, outro trazia lá uma novilha. Quem tinha lá a fazenda trazia lá uma novilha. E as galinhas, os frangos. E aquilo ali, irmãos, era consumido pela comunidade. Aquilo lá matava aqueles animais e fazia, era uma festa gloriosa. Jesus batizava com o Espírito Santo, o povo se alegrava, porque era como era em Atos dos Apóstolos. Todos tinham tudo em comum ali, né? Não existia riqueza, não. E era uma bênção, era maravilhoso. Era uma coisa linda de se ver e de participar. E eu tive o privilégio de participar disso, junto com meus pais, né? com meus familiares. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje é diferente. Hoje mudou tudo. Hoje você não sabe nem onde o pastor mora. Ele atende na igreja. Mas dificilmente você tem acesso à casa dele. Não tô generalizando aqui. Não entenda assim. Mas a maioria, ou muitos desses pastores, você não sabe onde ele mora. Anda de carro blindado, com segurança, e você não tem acesso, não. Você muitas vezes tem acesso de falar com ele, marcando na agenda dele, lá na igreja, né? Tem que falar com o secretário, com a secretária, e ver se a agenda está disponível para te receber. E às vezes você tem que adiantar o assunto ainda, antes de falar com ele. Então muita coisa mudou nesses 100 anos. Não existe mais o que nós estamos vendo aqui na lição. Mas é bom que isso voltasse. Hoje as pessoas são assustadas. Elas têm medo de sequestro, têm medo de roubo. Hoje existem muitos pseudos pastores que, na verdade, são pastores, são enganadores, falsos profetas, ladrões, assassinos. Então, se por um lado isso é bom, por outro lado, desconfigura aquilo que o Senhor tem ensinado através da sua palavra. Mas vejamos, ministério é serviço e não ser visto. Tá vendo, irmãos? Ministério é serviço e não ser visto. Diotrefes buscava poder humano, fama e status. Sua busca por primazia não tinha limites. No coração do homem carnal existe o anseio de ser grande, ser reconhecido, afamado. Para quem trabalha na obra de Deus, isso é um grande perigo. O carnal não compreende as coisas, ou melhor, o carnal não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, parte A. O poder humano
não subsiste ante aos desafios ministeriais. O poder que devemos buscar com todo o nosso coração é o poder de Deus derramado pelo Espírito Santo. Este é o poder essencial para ensinar aos irmãos a servir a Igreja de Cristo. E concluindo, Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diotrefes, mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrios, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. Então aqui está o remédio para os nossos dias, sermos vasos nas mãos do Senhor, reconhecendo que tudo vem do Pai das Luzes, vem de Deus através do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo eu não sou ninguém, eu não sou nada. E como Paulo bem declara, eu posso até fazer barulho, como um sino que tine, como um metal que tine, mas não vai passar disso. O importante é ser cheio do poder do Espírito Santo e estar em submissão a Deus e a sua palavra. E assim, com toda certeza, nós vamos cumprir o nosso ministério e a nossa vida nesse plano será uma vida cheia do poder do Espírito Santo até o dia da volta do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando, que você possa, através do Espírito Santo, entender bem mais o que está registrado nessa lição e que possa trazer muitas aplicações pessoais para a tua vida como servo de Deus. Dito isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.